Renato Augusto tá fora do Fluminense. Tô aqui já do Parque Shopping Jacarepaguá, onde a gente daqui a pouco vai fazer, né, uma live, vai fazer o nosso giro do Jornada KTO 1902. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo, já pesquisa aí o canal Jornada KTO 1902, que é onde a gente está falando ao vivo. Eu, Fio, Lessa não tá hoje, eu, Fio, Cauã e Rafael. E a grande notícia é essa, cara. A gente tá ao vivo lá, mas vou gravar vídeo pra cá também. O Renato Augusto está fora do Fluminense. O Fluminense acabou de soltar um comunicado falando sobre a rescisão do Renato Augusto. Eu vou colocar esse comunicado aqui do lado, tá? E, enfim, a primeira coisa que eu acho que já vai chamar a atenção. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá? Aqui no Raiz Tricolor tem conteúdo sobre o Fluminense sempre. E acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a falar é sobre o Renato Augusto. O que a gente tem de notícia até agora? O que a gente tem de notícia até esse momento ainda não é nada. Eu falo, ainda não é nada. Notícia, a gente só tem a notícia de que o Fluminense informou que o Renato Augusto não faz parte do elenco mais do Fluminense. É isso. O Fluminense não rescindiu o contrato. Em breve a gente vai ter mais bastidores, mas a gente pode já começar a levantar algumas coisas que são certeza. A passagem do Renato Augusto pelo Fluminense foi uma decepção gigantesca. Para quem não se lembra, o Renato Augusto chegou no início do ano passado, após terminar o seu contrato com o Corinthians. É um jogador que era tido como um craque, tinha jogado Copa do Mundo pelo Brasil, tinha um destaque muito grande no Corinthians, tinha sido um dos maiores responsáveis pela eliminação do Fluminense na Copa do Brasil de 2022, ou seja, um ano antes. Mas era um jogador que já dava sinais de declínio físico. O Renato Augusto não era um jogador que tinha muitas lesões. Eu até falei isso na época no vídeo que eu fiz sobre a chegada do Renato. Eu faço um cálculo todo ali, então eu falo, cara, ele teve problema de lesão. Ele teve uma lesão, adiantaram o retorno dele nessa lesão, e aí ele acabou tendo a mesma lesão de novo, mas isso é culpa, né, do Corinthians na época. E ele depois teve uma outra que ficou fora de uma data FIFA. Assim, nem perdeu o jogo. Então não era exatamente, historicamente ele tinha, mas no último ano nem era tanto. Então eu falava, cara, se o Renato Augusto tiver a capacidade de jogar a bola que ele tem no Fluminense, mesmo que talvez num ritmo um pouco mais lento de número de jogos, a gente vai ter um grande jogador. E a gente não teve esse momento nenhum. Assinaram um contrato grande com o Renato para ser provavelmente o cara que ia dividir com o Ganso. Acabou que a gente não teve esse cara no ano inteiro, não teve o Renato no ano inteiro, ou melhor, quando teve, foram com partidas muito ruins. Você vai ter ali talvez a grande partida dele, mais chamativo, a partida contra a LDU na Recopa, e que ele entrou, mas também assim, muito pouco. E aí quando começou esse ano, na virada do ano, já sendo muito criticado o Renato, porque estava no bolo daqueles jogadores que pouco atuaram no ano passado, apesar de ficar até a reta final, e é um ponto que eu acho que é crucial, que eu vou falar depois. Na virada do ano ele estava em algum evento, de alguma coisa, estava de férias, e ele deu essa entrevista aí. Assim, quer saber, ano que vem, futuro já está definido? Fica no Flu? Provavelmente sim. Provavelmente, né, o último ano da carreira e tentar fechar da melhor maneira possível e terminar a carreira de uma forma legal. Bem, e aí ele admite que é o último ano da carreira, enfim, que vai se aposentar ao final do ano, o contrato dele do Fluminense era até o final desse ano. E aí a gente vai para dois lados, tá? Ele começa o ano joga praticamente um jogo, cai, machuca o ombro, tem uma lesão. Depois dessa lesão, o Renato voltou agora, já com o Renato Gaúcho no comando. Então ele teve meia dúzia de minutos com o Mano Menezes na reta final do ano passado. Quem contratou foi o Diniz, né? Foi talvez quem mais o utilizou, ele não rendeu. E agora com o Renato Gaúcho em algum momento fala, olha, deixei ele treinando o tempo que fosse, para quando ele estivesse bem, ele me avisasse que ele estava bem para eu botar ele para jogar. Ele avisou que estava bem, o Renato Gaúcho botou o Renato Augusto para jogar, e o Renato Augusto não conseguiu jogar. Há cerca de 3 semanas, um mês atrás, eu dei uma opinião no Jornada KTO 1902 falando o seguinte, falei, cara, eu quero ver o Renato Augusto em campo. E aí até você falou, tá maluco, Gabriel? Ver Renato Augusto em campo, cara. Eu falei, eu quero ver, cara, porque ele tem mais, pelo menos aí, 9 meses de salário para receber. Se eu botar 13º, tem 10 meses de salário para receber.
E eu quero que fique exposto que ele não tá jogando nada, que fisicamente ele não consegue correr. Eu quero que isso fique exposto. Eu não quero que a gente tenha um caso Terãs, parte 2, a missão. Que fique o ano todo encostado e que aí daqui a pouco ia ter gente falando, bem, se o Renato Augusto entra em campo, lá, mas o Renato tá sendo panelado. O Renato, lá, não dão chance pra ele. Eu falei, tinha um ou outro maluco que falava no passado do Terãs. E aí o que a gente viu, um Terãs que saiu foi o Penharol, até agora também não jogou nada, não rendeu, acabou, o cara que abandonou a carreira, não tem, ou no caso do Terãs não tem vontade, né? Eu falei, quero ver o Renato em campo, tem que botar pra jogar, pra expor o tamanho da bronca que é. E expôs, cara. O Renato, no jogo que ele entrou, nos jogos que ele entrou ele foi quase que uma peça nula em campo. Ele não foi uma peça nula porque quando a bola bateu no pé dele, ele conseguiu dominar e ter um mínimo de espaço, você percebe que ele tem algum futebol ali ainda. Você não desaprende, né? Ele deu um bom chute lá contra o Galo. Mas assim, isso é muito pouco. Eu chuto, sei chutar, né? Tipo, bater pro gol, assim. Se você me garantir que você vai me dar 8 bolas com espaço, eu de fora da área pra eu chutar pro gol, beleza, até eu posso ser jogador profissional nesse caso. Tô dizendo que eu chuto igual o Renato Augusto, né? Vocês entenderam. O futebol não é assim mais. O futebol não é assim mais. E aí eu acho que a gente vai para um outro lado, que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai começar a saber os bastidores, a gente vai começar a apurar, e eu acho que a gente vai começar a ter dimensão de uma coisa, de como foi essa saída. Porque aí eu vou falar o que eu penso, tá? Não é informação, mas o que eu penso. Eu acho que isso foi uma leitura boa do Renato Gaúcho, de a hora que você tiver ok, você me avisa. E aí o Renato Augusto avisou que estava ok, ele colocou para jogar, deixou claro que, olha só, você 100% não tá mais no nível. E eu acho que tem um pouco de hombridade do Renato Augusto também. Eu falei lá atrás, né? Falei que ele era um daqueles que foram muito criticados, mas ficaram até o final do ano. O Fluminense fez uma limpa no ano passado dos jogadores que estavam nem aí, que estavam de sacanagem. Gabriel Pires era um, Douglas Costas era outro, Terãs era outro, Marlon estava sendo muito criticado, estava começando a ficar com raiva também, não tinha desempenho. Enfim. Foram alguns que foram escanteados ao longo do ano. John Kennedy mesmo sumiu do Fluminense do meio do ano para frente no ano passado. Então foram jogadores que foram sendo meio que afastados do grupo porque estavam sendo irresponsáveis, para dizer o mínimo. O Renato Augusto não foi isso. O Renato Augusto era problema físico mesmo. E eu acho que desde o início o Renato Augusto ter dado errado no Fluminense é uma das coisas que eu mais lamento assim, no geral, porque era um cara que não estava de sacanagem. Era um cara que queria jogar e que não conseguiu. E eu falo isso aqui desde que eu tenho meu canal em 2018, já são, daqui a pouco a gente tá batendo 10 anos, aí são 7 anos de canal já. Durante o jogo eu fico puto com o jogador que tá jogando mal. Após o jogo, eu fico puto com quem escalou ele. Agora, quem me deixa puto real é jogador de sacanagem. Eu tenho muito mais raiva do jogador que sabe jogar e não joga porque tá de sacanagem do que do jogador ruim, do jogador que não tá tendo condição. E eu acho que era um pouco da situação do Renato. Então, assim, vejo com hombridade, é óbvio que ele poderia ter ficado os outros 9 meses, não aceitado a proposta de rescisão do Fluminense, ser encostado e ficar lá recebendo, mamando lá os 9 meses na teta do Fluminense. E poderia ir, de certa maneira, não dá nem pra dizer que ele estaria errado, porque ninguém mandou assinarem esse contrato. Mas, por outro lado, cara, tem um pouquinho de hombridade também, né? É coisa rara no futebol, mas tem. E o Renato Augusto acho que teve. Tá fora do Fluminense o Renato Augusto, não vai fazer muita diferença. Acho que só expõe ainda mais de que a gente precisa contratar um centroavante. Temos um centroavante a menos agora no recorte. Vai lá no Jornada que a gente tá ao vivo debatendo esse assunto e muitos outros do Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu.